Muito bem, caros padawans, antes de prosseguir com o nosso pequeno projeto de servidor HTTP, seria bom a gente entender um pouquinho sobre alguns tipos comuns no Elixir. É claro que o Elixir, como qualquer outra linguagem, terá os tipos string, integer, né, os números, etc. e tal. Mas é bom a gente revisar alguns que teoricamente a gente já conhece e conhecer alguns que são mais característicos do Elixir e a forma que eles funcionam para a gente poder fazer um programa eficiente. Então, temos aqui no meu Livebook um projetinho de Atom, List, Tuple e Map. Então, esses são 4 tipos. 3 ali, pelo menos, eu só entrei em contato como tipos de dados no Elixir. O List a gente já conhece de outras linguagens, mas tem alguns detalhes sobre o List no Elixir que nós vamos ver aqui. Começando pelo átomo. O que é um átomo? Átomo. O átomo é como se fosse uma constante cujo valor é ele mesmo. O próprio nome dele é o valor dele. Então tem alguns exemplos aqui. Ó. Vou pegar aqui esse ABC. O que é o ABC? O ABC é o ABC. Se eu jogar o ABC para dentro de uma variável, A igual a ABC, e fizer aqui o nosso io.puts, ele vai imprimir para mim? Vai imprimir o ABC sem os dois pontos, tá vendo? Se eu fizer o io.inspect, eu vou ter lá os dois pontinhos. E sempre lembrando, né? Como isso aqui, esse quadro preto aqui é como se fosse uma função do Elixir, o último comando dela é o resultado da função, que é esse dois pontos ABC azulzinho aqui embaixo. Ok? Algumas regras sobre o átomo. Então, o átomo, por exemplo, se eu quiser fazer um átomo que começa com um número, não serve. Com underline, serve. Com arroba, não serve. Então, tem algumas coisas que podem, outras que não podem. Tipicamente, começamos com uma letra. Mas, no meio dele, no meio do átomo, a gente pode ter o arroba. Então, eu poderia facilmente ter aqui um e-mail, né? Algo semelhante ao e-mail. Poderia colocar um ponto? Não poderia. Mas se eu quiser colocar um ponto, bom, aí a gente tem o átomo entre aspas duplas. Funciona. Muito difícil de ver isso aí. Eu, pelo menos, né, uma pouca experiência que eu tenho com Elixir, eu não vi ainda fazer átomo com aspas duplas dessa forma. Mas existe e é possível, né? Existem alguns átomos especiais, né? Então, tem alguns deles aqui. Mas o primeiro que a gente vai ver muito é o dois pontos ok. Ele não tem nada de especial em si, né? Mas ele é muito usado em algumas situações para indicar que algo deu certo. Você vai retornar um dois pontos ok. Tem o dois pontos ok, tem o dois pontos erro também. Vamos ver muito por aí. Agora, os especiais mesmo são esses aqui. O true, o false e o nil. Mas se a gente analisar aqui o true, ó, veja que o resultado do dois pontos true, vamos voltar aqui, ó, o resultado do dois pontos erro é dois pontos erro. O resultado dos pontos true é true. De modo que o dois pontos true, o átomo true, ele pode existir sem o dois pontos. Dois pontos true, se eu verificar com igual, se ele é true, ele é true. Certo? Ou seja, dois pontos true é a mesma coisa que true. Funciona dessa forma. Quando estiver usando o átomo true, você não é obrigado a usar os dois pontos. Você pode usar só a palavrinha mesmo sem os dois pontos. Mesma coisa para o false. O false. Assim ou assim. E você tem o nil. Nil, que é equivalente a nulo, né? Sem valor nenhum. O nil também ele pode ser com ou sem os dois pontozinhos na frente, certo? Nesse formato aqui. Muito bem. Para comparação, a gente já fez o true, né? True igual a true? True, é verdade. O true sem dois pontos é a mesma coisa que o dois pontos true. O false. O false é igual a dois pontos false? É, ao retorno true também.
o resultado dessa comparação é verdadeiro, né? Então, se eu fizer um pattern matching aqui, ó, com o igual, eu estou tentando fazer um match nesses dois. Quando eu tento fazer um match, ele retorna false. Não é que deu erro, não. É porque o resultado do match é a própria expressão que deu match. O false igual a 2 pontos false, deu match. Então, o retorno dela, o resultado dela é o false, que é o resultado da própria expressão. Bom lembrar, né? E o nil, mesma coisa. Nil igual a nil é true. Ok? Então, esse é o átomo. E ele vai ser muito visto, né? Na programação do Elixir, no código Elixir, tem muito átomo, muita função que mexe com átomo. E quando a gente for ler a documentação das coisas do Elixir, nós vamos ver muita referência aos átomos. Tá certo? Então, guarda essa informação, porque ela será importante para frente. Aproveita e deixa um joinha, faz um comentário, bota um átomo no comentário aí, ó. Pode ser um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono, não tem problema. E compartilha com os coleguinhas, que é para a gente divulgar o canal, né? E continuar fazendo vídeos assim.